Oi, gente, eu sou Geliane Rosa e esse é meu canal. E aqui tem uma história. Essa história de hoje ela está adaptada, ela é baseada em fatos reais. Bom, vamos lá, a história. O segredo que ninguém contou. Essa é a história do Daniel. Daniel teve uma infância feliz. Ele morava com os pais e a irmã em uma casa simples, mas cheia de carinho. As noites eram cheias de conversa na mesa e nos finais de semana o pai sempre inventava alguma brincadeira para reunir a família. Daniel se recorda desses momentos, que são os momentos da infância dele. A partir desses momentos que ele começa a lembrar de como que era a infância dele. Para Daniel, aquele era um mundo perfeito. Mas um dia, quando ele tinha 9 anos, tudo isso mudou. Os pais iam fazer uma viagem curta e para resolver compromissos e tal. Mas no trajeto eles sofreram um grave acidente. O carro saiu da pista e capotou. Infelizmente, nenhum dos dois sobreviveram. Daniel tinha uma irmã e Daniel era o mais velho. A irmã tinha 4 anos e eles ficaram sozinhos. Então, a justiça, assim, nas leis nossas, nas leis brasileiras, antes de mandar uma criança para o orfanato e tal, eles procuram ver quais são os familiares mais próximos que tem para poder ser tutores da criança. Os avós paternos e maternos de Daniel já haviam falecido. Tios, ele tinha apenas por parte da mãe uma tia que morava bem longe. E essa tia foi a que ficou responsável por ser tutora de Daniel e da irmã. Então ela era o único parente assim deles mais próximo. E Daniel e a irmã foram morar com essa tia. Daniel com 9 anos e a irmã com 4. Depois que eles foram para essa família, para essa nova configuração com a tia, Daniel começou a perceber que a vida dele mudou. Já criança ali, ele percebia que a tia não era carinhosa, que a tia tratava ele como um fardo, ele e a irmã como um fardo. Que eles eram um peso, tá ali naquela casa para aquela tia era um peso. E havia momentos assim, porque Daniel e a irmã, os pais sempre proveram tudo para eles. Eles não eram uma família rica, mas os pais nunca deixou faltar nada para eles. Eles tinham boas roupas, bons calçados, passeavam. E nessa nova configuração de família, havia momentos que eles não tinham roupas, usava roupa sempre, a roupa mais velha, materiais de escola, comida era insuficiente, a tia, às vezes eles não queriam comer alguma coisa e a tia obrigava eles a comer algo que eles não gostavam, e para não sentir fome eles acabavam comendo, porque senão eles iam sofrer castigo. E além disso, a tia deles obrigava assim Daniel, que era o mais velho, que foi crescendo ali, a fazer os deveres
da casa, né? Ele começou a limpar a casa, ele e a irmã começaram a dar conta da casa e assim eles foram crescendo naquela vida ali de como se fosse um serviçal da casa. Daniel, ele foi crescendo e à medida que ele foi crescendo, ele começou a sentir mais essa falta de carinho dessa tia dele, né? Ele queria entender por que a tia dele tratava ele e a irmã com tanto desdém, se eles eram filhos da, se eles eram filhos da irmã dela, né? Por que ela era assim? E a tia sempre questionava que não tinha dinheiro, que as crianças eram um fardo, que o pai não tinha deixado nada para eles, que ela tinha que, do salário do marido dela, tirar para dar conta dos dois, e nunca dava, e que se não fosse esses dois a vida dela seria diferente. Ela dizia isso para as crianças, né? E, e assim foram os dias. É importante dizer aqui que na declaração, aquela declaração que a gente faz, quando o parente da gente morre, você vai lá fazer a certidão de óbito e eles pedem, né, quais são os herdeiros, quais são os nomes dos herdeiros, que têm vivos, quantos são, se tem algum bem. E a tia fez essa declaração e na certidão de óbito dizia que Daniel e a irmã não tinham, que o pai não deixou nada para eles. Então, Daniel achou assim que cresceu naquilo, né? Nossa, meu pai não deixou nada pra gente, pra minha irmã e pra mim. E a gente é um fardo aqui pra minha tia e tal. E Daniel foi crescendo naquela situação. Quando o Daniel tinha ali 15, 16 anos, ele começou a arrumar algum trabalho para poder ajudar nas despesas, né? Para ver se aliviava, se a tia ficava mais feliz com eles, né? E a tia não, ele pegava todo o dinheiro deles e sempre reclamando, sempre reclamando. Um dia, Daniel estava limpando algumas coisas da tia, que a tia tinha falado para ele limpar, mexer nos papéis, e ele achou uma conta de luz, assim, tipo, a conta de luz era bem depois que os pais deles haviam morrido. E, e tinha o nome do pai. Daí Daniel achou aquilo esquisito, né? Uma conta de luz, um endereço de um outro lugar, com o nome do meu pai. E foi questionar a tia, né? A tia falou: Ah, Daniel, isso daí é alguma coisa do. Não é nada e tal, usei o nome do seu pai para pôr na conta e desconversou. E Daniel ficou com aquilo na cabeça, né? Ficou aquilo na cabeça. Poxa, uma conta de luz no nome do meu pai. E passou uns dias. Daniel, assim, ele tinha poucas lembranças, né? Porque ele conviveu com os pais até os 9 anos. Mas ele lembrava, assim, vagamente de ter ido com os pais num apartamento. E ele lembrava, assim, que enquanto o pai conversava com outras pessoas, ele e a irmã brincavam ali naquele apartamento. E Daniel achou estranho. Daniel tinha guardado aquela conta de luz e ele pegou e falou assim: Ah, será que procura saber, né? Essa conta de luz está no nome do meu pai, do meu pai, vou ver o que tem. E procurou ali no trabalho que ele tinha, ele conhecia um advogado. E falou para o advogado, falei assim, olha, meu pai faleceu há muito tempo, meus pais faleceram, né, no acidente. E eu achei estranho, porque recentemente eu vi uma conta de luz, um endereço no nome do meu pai, guardado com a minha tia. E, tipo, não é uma conta antiga, é uma conta, assim,
bem depois que meus pais faleceram. O advogado falou assim: vamos ver, né? Tá o nome do seu pai, os dados, vamos ver se não tem algum imóvel no nome do seu pai, vamos procurar. E foram procurar. Deu aquela conta que tinha os dados do pai, na conta tinha o CPF, tinha tudo. E descobriu-se que os pais de Daniel tinham 2 apartamentos. Apartamentos bem localizados, apartamentos que estavam alugados e que a tia recebia os aluguéis do apartamento. E eram aluguéis com valores consideráveis, que dava para viver muito bem Daniel, a irmã e os tios. E aquilo, e a tia estava sempre reclamando que não tinha dinheiro. Daniel foi confrontar a tia, né, quando descobriu que havia imóveis no nome dos pais. A tia disse que aqueles imóveis eram dela. Daniel e a irmã colocaram os tios, a tia na justiça, porque ela havia se apropriado de bens que eram dos dois, que eram direito deles, que era herança deles. Ela tentou até vender esses apartamentos, mas não conseguiu, porque somente os herdeiros, né, quando tivesse ali a divisão da herança e cada um ficasse, só os herdeiros poderiam vender aquele apartamento, aqueles 2 apartamentos. Daniel já estava ali com 18 anos, a irmã dele tinha, né, era 4 anos mais jovem. Daniel rompeu com a tia e esse dinheiro provou-se ali nos autos do processo que os apartamentos pertenciam à irmã e a Daniel. Daniel ficou, como o Daniel já era maior de 18, né? Ficou com a irmã também podia já escolher. A tutela passa para o Daniel. Então o Daniel começa a cuidar da irmã, rompeu com a tia. Muitas pessoas acharam ingratidão de Daniel, porque a tia ficou com Daniel, ficou com a irmã, e agora eles estavam fazendo isso com a tia, que não era justo, que não sei o quê, porque o pai não tinha deixado nada, e blá, blá, blá. Mas Daniel, eles tinham bens, os bens, e a tia usava tudo aquilo. O que ela fazia com aquele dinheiro? Que era uma quantia, uma soma considerável. Né? Para onde que foi todo aquele dinheiro de Daniel? Também nos autos teve que a tia prestar contas para eles. Esse dinheiro ela teve que devolver. Então ela deu um jeito ali, o juiz, para que ela devolvesse aquele dinheiro. Fizeram um acordo, pelo menos parte daquele dinheiro, porque ela era tutora, ela tinha que prestar conta, ela não podia gastar aquele dinheiro à revelia. E foi assim, Daniel rompeu com a tia, né? Daniel começou com esse dinheiro, depois os imóveis foi dividido, cada um ficou com o apartamento. Daniel, o apartamento dele, ele manteve alugado, então ele começou a viver com a renda do apartamento. E a irmã de Daniel, depois com o passar do tempo, se casou, vive bem. Daniel ainda não se casou, mas Daniel aí fez a faculdade que ele queria, tem um bom trabalho, usa esse dinheiro do aluguel para fazer o pé de meia dele, né? Usa também para viagem, para as outras coisas. E Daniel seguiu em frente.
Ele diz que a saudade dos pais nunca desapareceu. E mesmo assim, depois de tantos anos, assim, ele não consegue entender a maldade por trás das atitudes de alguém que deveria ter cuidado deles quando mais precisavam, quando eles eram ali frágeis, que haviam perdido os pais, eles foram para uma casa hostil, foram tratados mal, o dinheiro deles não era usado em prol deles. Então ele pensa nisso até hoje, né? Por quê? Qual é a sua opinião? Você acha que Daniel está errado de ter processado a tia? A madrinha foi errada? O que você faria se você passasse por essa situação? Por essa situação que Daniel viveu. No fim, Daniel e a irmã, eles não ganharam só 2 apartamentos. Ele recuperou uma verdade que tentaram esconder por anos, que os pais deles sempre se preocuparam com eles e tinham provido ali para eles um sustento que foi negado pelo egoísmo e ganância de uma pessoa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe. Se você tiver alguma história e quiser compartilhar comigo, para eu dar voz à sua história, eu estou aqui à sua disposição. Muito obrigada. Até a próxima.